Bom dia, meus irmãos. Vamos continuar a formação que tivemos ontem. Ontem a primeira parte foi sobre a confissão e agora nós vamos falar sobre a Eucaristia, que é o maior de todos os sacramentos. Em primeiro lugar, é importante a gente relembrar que estamos na fase filoteia, que quer dizer amizade com Deus, e com essa amizade o Senhor quer nos chamar a um passo novo, da intimidade com Deus. No início da nossa caminhada, o Senhor nos chamou e nos tirou, nos arrancou da lama do pecado, tirando de nós os vícios, os pensamentos desordenados. Mas agora, o Senhor quer nos chamar, não só nos tirar do mal, mas nos inserir no bem, nos levar para uma vida de participação na vida dele, na vida divina. E é nesse processo, é para isso que servem os sacramentos. Os sacramentos vão nos fazendo participar cada vez mais da vida de Cristo. Esse processo de abandonar os pecados, ele vai continuar conosco para sempre, vai nos acompanhar. Como a gente viu, todos os dias a gente precisa fazer o nosso exame de consciência. Mas hoje nós somos chamados a dar esse passo novo, de amizade com Deus, de fidelidade. E os sacramentos, eles são, a definição de sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. O sinal de uma graça que está acontecendo naquele momento, quando a gente recebe o sacramento, acontecendo na gente. E essa graça, como foi dito ontem, ela é uma graça transformadora em santos. Por isso é chamada de graça santificante. Ela vai nos transformando em Jesus, que é o Santo dos Santos. E dessa maneira, esse sacramento, ele vai ter dois efeitos em nós. Primeiro é de tirar a falta dos pecados passados, mesmo que aqueles pecados já tenham sido muito antigos, muito tempo atrás, mas às vezes fica em nós a mancha do pecado, a concupiscência, a saudade, a lembrança. E isso aí, os sacramentos todos os dias vão nos tirando essa falta dos pecados e aumentando em nós, renovando em nós o amor. Porque o amor, ele está muito relacionado com a memória. No dia a dia, o amor vai se enfraquecendo. Da mesma maneira, a memória, a gratidão, que a gente precisa exercitar, precisa cultivar o amor. A gente percebe isso nos relacionamentos, né? Começa o relacionamento, o namoro, os jovens estão ali mais empolgados, se lembrando de cultivar. Quando passam os anos, nem sempre o casal lembra de cultivar. Mas é preciso, da mesma maneira que o nosso relacionamento com nosso Senhor. Precisa ser cultivado, precisa ser relembrado, porque a nossa memória é muito fraca. Nossa memória de homens e mulheres fracos é muito fraca. É muito fácil de esquecer de agradecer. Esquecer de lembrar de coisas tão invisíveis, no nosso mundo de hoje. Coisas que hoje em dia o mundo não valoriza. Como é que a gente vai se lembrar? Por meio dos sacramentos também, que são sinais visíveis que a gente consegue enxergar. Todos os sacramentos são vinculados à vida de Jesus, ao que Jesus viveu. Então, o batismo, Jesus foi batizado. Todos os sacramentos, você pode procurar, eles têm uma origem naquilo que Jesus viveu e falou. Mas dentre todos os eventos da vida de Jesus, teve um evento que foi o mais importante, que foi o mais sagrado, que Jesus chamava carinhosamente de a minha hora, que foi o evento do seu mistério pascal, da sua morte e ressurreição. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para se entregar e se oferecer ao Pai completamente e se oferecer também por nós, até a última gota do seu sangue. Esse mistério é tão importante na vida de Jesus, o mistério pascal, que Jesus falava sobre ele antes de acontecer, quando ele vivia com os discípulos, saía pregando. O assunto era isso, Jesus ia falando, pronunciando com suas palavras e com seus atos esse mistério pascal. Hoje no presente, que Jesus já viveu, já realizou, já veio ao mundo e realizou esse evento tão sagrado
da sua morte e ressurreição, da sua entrega completa, hoje o Senhor age novamente, continua agindo na igreja pelos sacramentos. Cristo vivo se derrama e se entrega no altar todos os dias, por meio do sacramento da Eucaristia. Ele continua agindo na igreja. A Eucaristia, como eu falei, ela é o resumo da nossa fé, porque ela vai ser relacionada justamente com esse evento mais importante da vida de Jesus. O evento que hoje nos faz salvos é a Eucaristia, porque Jesus Cristo veio se entregar pelos nossos pecados, se entregar para que nós pudéssemos entrar novamente no reino dos céus. E então a gente pode começar a meditar um pouquinho na oração que é feita durante a missa, a oração eucarística. Antes, eu gostaria de relembrar que o Senhor está presente na missa, o Senhor Jesus, em todas as etapas da missa. Inclusive, a voz de Jesus é a voz que a gente ouve quando são lidas as Sagradas Escrituras. Como diz, Ele que falou pelos profetas. Tudo aquilo é voz de Jesus para nós. A voz do Padre, quando o Padre diz, isto é o meu corpo, é a voz de Jesus. Também, pela fé nos sacramentos, a gente pode crer nisso. E o próprio corpo e sangue de Jesus, que são entregues a nós. Ali é o Jesus vivo, Jesus em corpo, sangue, alma e divindade. Ele por inteiro ali, conosco. Então, eu gostaria de trazer aqui a oração eucarística para a gente meditar. Qual foi o contexto em que o Senhor deixou esse sacramento para nós? Em que momento? Na véspera de sua paixão, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, ou seja, foi nesse momento de despedida dos seus discípulos. Foi um momento em que o Senhor percebeu que era chegada a sua hora. Os discípulos não estavam entendendo, não estavam preparados para aquilo. Mas Jesus, saudosamente, com muito carinho, preparou aquela Páscoa, aquela mesa, para que todos se reunissem, como ele disse, pela última vez. Esta é a última vez em que beberei do cálice, desse fruto da videira, até que eu volte. Então, foi um momento sagrado, um momento assim de despedida que o Senhor quis deixar para os apóstolos, uma garantia da sua presença. Ele estava partindo para a paixão, para a sua entrega, mas ele não ia deixar jamais os discípulos abandonados e sozinhos, porque ele deixou o seu corpo e o seu sangue para eles, para nós. O Senhor não nos deixou, ele realmente permanece conosco. Então, para dar uma garantia desse amor completo, que vai até a última gota, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. E da mesma maneira o Senhor vai falar isso com o cálice, com o sangue. Entrega completa de corpo e sangue. Por isso o Senhor também é chamado de o Cordeiro, que antigamente no Velho Testamento eles faziam essa expiação dos pecados com o Cordeiro, matavam o Cordeiro. E o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, porque ele se entregou à morte e ressuscitou. Então é interessante isso, porque o Senhor fez tudo isso de maneira livre. E pediu como mandamento, no verbo imperativo, fazer isto em memória de mim. O Senhor está dizendo, faça isso, lembre-se de mim. É isso que ele está pedindo a nós, fazer isto. Quantas vezes a gente escuta isso na missa e a gente não compreende que é com a gente que o Senhor está falando. Participe da missa para lembrar de mim, fazer isto em memória de mim. Então a Eucaristia é o maior de todos os sacramentos, porque em cada hóstia, em cada fragmento de pão, que não é mais pão, quando o padre pronuncia as palavras do Senhor, isto é o meu corpo, naquele momento já não é mais pão, é o próprio corpo do Senhor. No momento que a gente recebe aquela Eucaristia, em cada uma daquelas hóstias, está todo o tesouro
da Igreja Católica, todo o sumo bem que possui a Igreja no céu e na terra, que é o próprio Senhor. Esse é o tesouro, é isso que nos espera no céu. É o que está contido ali em cada Eucaristia. Então, é o maior sacramento. É o sacramento que a gente deve almejar. Inclusive, eu acredito que isso é uma frase de um santo, que diz que quando nós chegarmos no céu, nós iremos agradecer e louvar ao Senhor por cada Eucaristia recebida, cada comunhão que nós fizemos aqui na terra. Outra questão interessante é porque quando a gente recebe o corpo de Jesus dentro de nós, isso é mais profundo do que todos os graus de amizade que nós podemos imaginar. É realmente uma vida se misturando na outra. A vida de Jesus se misturando à nossa. Da maneira que aquilo ali, como eu disse, vai infundir em nós uma graça santificante, santificadora, vai nos transformar em Jesus. Pouco a pouco, a cada dia, a depender da abertura de coração da gente. Então, vai nos transformando em Jesus, de modo que a gente vai falar, vai agir, e já não vai mais ser a nossa ação, mas vai ser a ação de Jesus vivo, agindo em nós e falando com as pessoas. Como São Paulo vai falar, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É o Senhor que vai agindo, se manifestando seus dons, coisas assim sobrenaturais, que a gente nem tem alcance, por meio das graças, da graça santificante. E é a essa intimidade que o Senhor chama você hoje, a essa intimidade da Filoteia, de receber os sacramentos, de se aproximar. Porque o Senhor, não, como ele diz, já não vos chamo servos, chamo amigos, porque quero estar próximo. Os amigos sabem o que faz o Senhor. É assim que o Senhor quer. É assim, desproporcional, né, ao nosso merecimento. Mas é assim que o Senhor quer nos chamar, aqui na terra ainda, a viver essa comunhão com o corpo e sangue de Jesus, a alma e divindade dentro de nós, na Eucaristia. E muitas vezes nós esquecemos, nós vamos à missa por obrigação. Quantos de nós, né, pensam assim, querem ir à missa logo para garantir, para não ter essa preocupação no domingo, às vezes, né, enfim, façamos esse exame de consciência. Nosso coração sabe quando a gente vai à missa com o propósito de viver a missa e quando a gente vai à missa para cumprir o preceito, né, por obrigação. Mas só que à medida que a gente vai meditando e vai se aprofundando, essa graça vai se manifestando, vai acendendo novamente em nós essa chama do amor. De saber que ali é o sacrifício de Jesus novamente, o mesmo que ele viveu por nós, pelos nossos pecados, só que de maneira incruenta. É esse o mistério, né? Acontecendo novamente ali na nossa frente. E é para isso, assim, conhecendo a nossa falta de fé, que além de o Senhor já se manifestar de maneira visível, né? Porque o sacramento é um sinal visível, a gente vê ali a hóstia. Mas só que Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso com a nossa fraqueza, que Ele ainda faz mais. Ele permitiu ao longo dos anos da igreja, isso de maneira bem no início da igreja, mas até hoje, fatos mais recentes, que acontecessem os milagres eucarísticos. Milagres para que a nossa fé, nossos olhos cegos pudessem ver, desvendando ali, tirando o véu, que a gente chama, né, o véu do pão, e realmente transformando visivelmente em carne e sangue. E de forma que os médicos, os estudiosos da época podiam até fazer experimentos, fazer testes, e descobriram realmente em alguns testes, né, que ali era carne de coração e o sangue era do tipo AB. É bem interessante, esses estudos são feitos porque, olha, para poder conhecer mais sobre esses milagres eucarísticos, a gente precisa de mais tempo, porque eu entrei no site do Carlo Acutis, né? São Carlo Acutis, que justamente ele, na sua juventude, tinha esse apostolado de levar o conhecimento dos milagres eucarísticos. Até hoje o site dele está lá,
Qualquer pessoa pode entrar, ele tem a listagem, são 136 milagres eucarísticos. Que acontece isso, a hóstia se transforma em carne e o sangue, né, o vinho se transforma em sangue ao vivo para todas as pessoas verem. E às vezes tem outros tipos de milagres também, que a hóstia levita durante a Santa Missa. E às vezes também a hóstia dura, mesmo quando a igreja pegou fogo, a igreja foi toda queimada, não sobrou nada e a Eucaristia lá intacta. São muitos milagres, porque o Senhor quer aumentar a nossa fé, Ele quer que nós creiamos, que nós vivamos esse sacramento com toda a sua profundidade. E agora, já para finalizar, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho da minha vivência, porque quando eu vi que esse era o tema da pregação, eu rezei, né, estudei, mas só que eu vi que era principal mesmo, era que eu praticasse, né? Então, desde o sábado passado, dia 11, eu fui à missa todos os dias, que é uma coisa que eu não tinha costume de fazer. E aí, nessa vivência, eu experimentei muitas coisas. Nesse pouquinho tempo, eu pude experimentar algumas coisas, realmente. Primeira coisa foi que assim que a missa termina, missa de semana geralmente é mais curta do que a missa do domingo. E quando a missa terminava, eu sentia assim, puxa vida, foi muito curto, foi rápido, já acabou, já acabou. Então eu permaneci ali, logo após a missa, a Santa Eucaristia move o nosso coração para realmente permanecer em oração. Continuar rezando, então eu fiquei ali na missa, todas as vezes terminava o canto final, as pessoas indo embora, e eu fiquei ali em silêncio, em oração. E isso lembra muito o São Padre Pio, né? Porque a missa dele na semana era muito longa, chegava às vezes a 2, 3 horas de missa, porque ele vivia aquele sacrifício e de maneira que ele não percebia que o tempo estava passando. Era toda a sua atenção, o seu coração estava naquela entrega ali. Outra coisa que é importante a gente falar sobre a Santa Missa é porque é um milagre, gente, acontecendo na nossa frente. É o céu na terra, é a Santa Missa. Então a gente precisa ter uma preparação especial para viver a missa como ela é digna de ser vivida. A gente precisa se preparar fazendo um exame de consciência. Esse exame de consciência, ele vai fazer com que a gente se reconheça pecador. E se a gente estiver em pecado mortal, como foi falado ontem, a gente não pode se aproximar da mesa do Senhor naquele momento. Porque realmente é um momento muito sublime, muito sagrado. O corpo de Cristo puríssimo não pode comungar em perfeição com a alma que não está amando a Ele suficientemente. Mesmo que a pessoa comungasse, essa união não iria acontecer, pelo contrário, ia ser um pecado maior. Como vai dizer aqui São Paulo, né? Nessa passagem, na passagem de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. É uma palavra muito forte, mas que precisa fazer a gente acordar, despertar, para que realmente não façamos isso de comungar sem discernimento, né? Sem fazer um exame de consciência, sem examinar os nossos pecados, né? Aquilo que ofende ao Senhor, que já ofende tanto ao Senhor, e a gente participar da comunhão sem fazer esse exame ofende ainda mais. Outra coisa que nós precisamos fazer para nos preparar bem para a comunhão é fazer o jejum de 1 hora antes. 1 hora antes a gente não se alimentar, não colocar nenhum alimento, né, dentro de nós, porque a gente vai receber o Senhor. Então, fazer esse jejum é um pequeno sacrifício, uma oferta que a gente faz a Deus, para que Ele esteja lá puro no nosso interior. E a atitude da gente também precisa ser condizente com a Santa Missa, uma atitude corporal que vai desde os nossos gestos, o silêncio ao entrar na igreja, a vênia, né, que a gente se curva diante do altar, como também as nossas roupas. Nessa vivência que eu fiz, né, de uma semana participando da missa, eu observei que pela manhã muitas pessoas vão à missa já pensando no que vão fazer ali depois. Ou seja, às vezes vão com roupa de academia. Vão
para a Santa Missa com a mesma roupa que vão fazer atividade física. Isso não é muito coerente, né? Claro que cada pessoa tem o seu processo de caminhada, talvez não compreendam, mas como a formação é sobre isso, eu preciso falar, né? Para quem está ouvindo, para vocês do nosso grupo Filhos da Misericórdia, que a gente tenha esse zelo na hora de escolher a nossa roupa para a Santa Missa. E outra coisa também que é o centro da nossa preparação para a gente estar diante do Senhor é a humildade de se aproximar da mesa do Senhor. Mesmo que a gente tenha feito tudo isso, exame de consciência, jejum, a atitude corporal esteja preparada, a gente precisa saber que nós não somos dignos de receber o Senhor. Por mais que a gente se prepare, isso é uma graça imerecida. É uma graça fora do que a gente poderia almejar e pedir a Deus. Essa graça de receber o corpo do Senhor. Que eu acredito que muitos de vocês sabem, nem mesmo os anjos têm esse dom. Né? Os anjos no céu, eles, inclusive na Santa Missa, os anjos, nossos anjos da guarda estão sempre conosco, eles participam da Santa Missa com a gente. Se ajoelham ali quando o Senhor é erguido pelas mãos do sacerdote. Mas eles não comungam, porque a comunhão é física. É uma coisa que é própria dos seres humanos, né? Que o Senhor preparou para nós, que somos filhos de Deus. Não, os anjos não comungam, né? É tão sagrado, é tão assim que a gente precisa ter essa humildade, esse reconhecimento. Puxa vida, eu não mereço. Por isso, toda Santa Missa a gente faz a oração do centurião. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Então, a gente precisa dessa postura de humildade na Santa Missa. Por fim, meus irmãos, eu gostaria de ler essa passagem, que foi ontem, inclusive, durante a oração, que o Senhor me inspirou. Eu não tinha colocado no papel, mas realmente é a passagem de Apocalipse, capítulo 3, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Que essas palavras entrem no nosso coração toda vez que a gente for participar da Santa Missa. Que nós reconheçamos, puxa vida, o Senhor quer cear comigo, Ele quer entrar, Ele está batendo a porta. Quer me levar para essa intimidade de amigo, de cear junto, né? De sentar à mesa junto. Que nem os apóstolos fizeram. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós possamos abrir o nosso coração para esse sacramento da Eucaristia. Nunca mais participemos da missa do mesmo jeito. Amém.